Por falar em responsabilidade, tem um alerta da PF sobre terrorismo. Como é que é o negócio? Rinaldo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, encaminhou aos outros magistrados da corte um ofício sigiloso informando que uma célula terrorista pode estar preparando agressões contra ministros da corte. A informação foi repassada pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga ataques ao Supremo. Na sequência, Toffoli enviou um documento aos colegas alertando sobre os riscos e recomendando reforço à segurança pessoal de cada magistrado. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha e da Band News FM. Segundo ela, os investigadores chegaram a essas ameaças na chamada Deep Web. Muito bem. E aí, a PF, depois dessa divulgação, Fábio Cuba, Sim. soltou uma nota, que foi... Isso. Aspas, portanto, para essa nota, né? Nas últimas semanas, monitoramentos de rotina realizados pela PF encontraram trocas de mensagens via Deep Web com ofensas e ameaças a autoridades da República, ministros do Supremo Tribunal Federal. Tais ameaças eram genéricas e não traziam indícios de qualquer planejamento elaborado de possível atentado. Todavia, cumprindo seu papel institucional e de forma preventiva, a PF informou ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito 4.781, sobre a existência de tais mensagens. As investigações a cargo da Polícia Federal seguem em sigilo e tramitam com o objetivo de identificar os responsáveis pela difusão de tais mensagens. O inquérito 4781 é o polêmico inquérito que foi aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli. Eu digo polêmico porque há uma parte das pessoas que acha que esse inquérito não poderia ser aberto, porque diz, não, sem o Ministério Público não, porque senão ainda hoje há pessoas falando isso, porque então o investiga, julga, não sei o quê. Obviamente não compartilho, já deixei isso claro, não partilho desse ponto de vista, porque o regimento interno do Supremo permite que se abra inquérito, sim, né? Ah, mas aí é quando há no âmbito do próprio Supremo, há uma interpretação extensiva que permite essa investigação, porque se fosse absoluto que o órgão que abre o inquérito não pode acompanhar mesmo sendo o Supremo, então não poderia nem nessa hipótese permitida no regimento interno. Então pode. Pode, deve, fez bem, tanto é que estamos aqui com um caso. Bom, vamos lá. Essa nota da PF é a nota de uma PF subordinada ao Sérgio Moro, nem poderia ser diferente. Então vejam que coisa curiosa. Ao mesmo tempo em que há um alerta, e você dá um alerta quando você acha que há risco, não? Ou a Polícia Federal agora houve um pum na esquina lá de baixo e diz assim, soltaram um pum lá na esquina de baixo, pode ser uma bomba, um atentado terrorista. Não. É uma ameaça real. Uma ameaça real que eu digo do ponto de vista da investigação, é uma ameaça que traz algum risco. Tanto traz que houve a recomendação para que os ministros do Supremo melhorem a sua segurança. Então, é sério. Mas depois a PF dá uma nota dizendo assim, não, a gente falou para falar, porque já que tem um inquérito mesmo, então a gente falou. Hein? Se não tem importância nenhuma, se é bobagem, não avisa. Se avisa, não é bobagem. Vocês são PF ou vocês são as marocas? Vocês são a PF ou vocês são essas vizinhas que ficam fofocando e vizinhos que ficam fofocando na porta, espiando a vida alheia? Vocês são a PF ou vocês são uma rede do WhatsApp? Olha, você sabia que agora tem uma chupeta que imita o formato de não sei o quê? Se avisou, é sério. Se não é sério, não deveria ter avisado. Considerando essas duas questões, essa nota é absurda. Em primeiro lugar. Porque eu poderia agora ligar para a PF e falar, mas existe ou não existe? Mas eu entendo. Eu entendo quando eu sei quem é o chefe administrativo da PF.
que é o seu Sérgio Moro. Foi o comentário que eu fiz ao UOL hoje, que eu mandei lá de vídeo. Né? Vamos pensar um pouquinho o que é o terrorismo? O que é o terrorismo? O que está na origem do terrorismo? Na origem do terrorismo, seu Fábio Cuba, seu Vólio Bene, seu Bob Furuia, sempre está uma causa que os que aderiram ao terror consideram justa e legítima. E às vezes a causa original é mesmo justa e legítima. A questão é quem vai pagar o pato pela sua luta. Essa é a questão. Quando nós vemos daqui do Ocidente o terror islâmico, alguma dúvida de que aquilo é terrorismo, alguma dúvida de que aquilo deve ser combatido, alguma dúvida de que é praticado por criminosos? Não, nenhuma. Alguma dúvida de que existe uma causa? Existe uma causa. E a causa para os que aderiram à causa é legítima. E eles se consideram pessoas boas. Todo terrorismo nasce da sensação... Presta atenção. Todo terrorismo nasce da sensação de um grupo, de uma pessoa de um grupo, que se sente humilhado por alguém que seria mais poderoso e que está se impondo de forma ilegítima. E aí há dois caminhos quando isso acontece. Um é o caminho da política, então nós vamos fazer política. Vamos lá. Disputar as vontades, menino. Quem quer o quê, tal, fazer política, organizar, vencer a eleição e tal. E o outro caminho é o caminho do terror. E se quiserem ainda, para efeitos especulativos, em estando vivendo numa tirania, há o caminho da sabotagem contra o poder que está instalado, sem, no entanto, matar inocentes. Matando inocentes, vitimando inocentes, tendo objetivos políticos a partir da eliminação de alvos, aí é terror. Quem alimenta o ódio ao STF hoje? Quem? Eu tenho a dizer que... Quem? Quando o seu Sérgio Moro concede uma entrevista dizendo que ministros do Supremo tomaram em relação à prisão depois do trânsito de julgado, a prisão depois do trânsito de julgado em segunda instância, que o STF atuou de maneira errada e contra a Constituição, que é mentira, ele incentiva o ódio ao STF. Está responsabilizando o Sérgio Moro pelas ameaças terroristas? Diretamente não, não só ele. Todos aqueles que estimulam o ódio ao STF, sim. Todos aqueles que vão para a praça pregar que se invade STF, pregar que se depreda STF, sim. Que estimulam a hostilização a ministros do STF, sim. Sabe por quê? Porque tem maluco ouvindo. Tem maluco ouvindo. E maluco vai e age. Aliás, o Brasil vive sob a égide e consequência de um ato translocado, de um maluco. Quando menos. Há consequências. Não é? Nós vamos falar daqui a pouco. O Sérgio Moro foi ao casamento da deputada Carla Zambelli na sexta-feira. E exaltou ali as glórias da deputada. A deputada é uma useira e vezeira de ir para a rua pedir cabeça de ministro do Supremo. Não, mas ela está pedindo impeachment de maneira ilegítima, ilegal, por razões... Ela pediu a cabeça até do Celso de Mello, porque o Celso de Mello fez uma interpretação extensiva da lei que pune racismo também para homofobia. A senhora deputada, ex-militante do grupo feminista Fêmen, que posava grávida com a barriga de fora. Não fui militante, eu só estava com a camiseta. Ok, tá bom.
Ela foi pedir a cabeça, foi exaltada pelo ministro. E de uma maneira muito particular que nós vamos ver daqui a pouco. Sabe quem estimula pregação de ações terroristas contra o Supremo? Todos aqueles, sem exceção, que demonizam o Supremo a cada vez que o Supremo cumpre a Constituição. E se achar que não cumpre, eu mesmo já fui crítico de decisões, que se faça a crítica política. E não partir para a depredação. Ah, mas acontece que o Supremo está nos oprimindo. Ele está fazendo coisas que nós não queremos. Ah, mas todo aquele que pratica ato terrorista, a exemplo das pessoas que dizem isso, também se sentem vítimas. A questão é saber qual vai ser a qualidade da sua intervenção.